de um jeito ou de outro, se você realmente precisa. André Alves convida, convida, convida. Testando o som. 1, 2, 3. Testando o som. Todo mundo gosta, né? É muito bom quando você vai para um espetáculo, quando você vai para um teatro, qualquer lugar que você vá, que tenha equipamento eletrônico, que você ouça em alto e bom som. E para falar sobre isso, com certeza tem alguém aqui muito, muito, muito melhor que eu, que está aí no mercado fazendo a sua carreira de forma brilhante e admirável. André Breda, seja bem-vindo, André. Que honra estar aqui, hein? Finalmente conseguimos. Prazer estar aqui contigo, Afa. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Certeza que vai ser um papo muito bom, como todos os que a gente sempre tem quando a gente se cruza aí, né? É bom demais. Já agradecendo mais uma vez, te agradeço muito de estar aqui. Sei que sua vida é corrida, sei que você está sempre em evento, está sempre fazendo alguma coisa, tem o teu trabalho que você vai falar daqui a pouco. Conta pra gente um pouco de quem é o André. Quem é o André, né? Cara, quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre acho meio complexo, porque assim, você se definir e colocar rótulos em você é muito louco, né? Por mais que as pessoas coloquem, e isso é uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, assim, as pessoas te denominam de várias coisas. Você é isso, você é aquilo, mas quem somos nós, né? Acho que é uma pergunta que todo ser humano Vai se tirando faz. as cascas da cebola que sobra. Exatamente, sabe? Então você ganha rótulo disso, rótulo daquilo, mas afinal quem somos nós, né? Então eu sempre digo que eu sou um ser humano em evolução constante, mas que as pessoas denominam como professor, como técnico de som, como aluno também sempre, como mixador, então como diretor teatral, que eu me aventurei nisso. Então eu recebo alguns rótulos, mas eu me denomino como um ser humano em evolução, em aprendizado, né? Acho que é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero ouvir mais respostas assim quando fizer essa pergunta. Geralmente eu sou professor, eu sou o CEO da empresa tal, eu sou, enfim. Não. Eu não digo nem que eu sou professor, porque assim, eu digo que eu estou professor. Sabe? Eu estou professor, eu estou técnico de som. A gente nunca sabe amanhã. Verdade. Olha o nosso trem passando. Ó, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. O trem passou, isso é um bom sinal. Conta pra gente como foi a sua entrada nesse universo audiovisual, a sua entrada nesse universo como operador de áudio. Qual é a denominação correta? Operador de áudio, técnico de som. Eu não gosto de engenheiro de som. Eu acho que é um afago de ego, sabe? É engenheiro de som, mas não estudou engenharia. Tudo bem, sabe? Tipo, eu gosto de operador de som, técnico de som. Eu Legal. acho legal, assim, mixador, qualquer uma dessas. Sonoplasta, por que não? Eu não gosto muito de mesário, e tem gente que chama de mesário. Aí eu acho que não é muito isso, sabe? Mas operador de som, técnico de som, menino do som, por que não? Menino do som. Menino do som é bom também. Cara do áudio. Cara do áudio é ótimo, sabe? Mas, te respondendo, como é que eu entrei nisso? Na verdade, eu nunca... Acho que ninguém, quando é criança, quer trabalhar com áudio, né? Ninguém fala assim, você quis? Diferente. Vimos que o André é diferente. Mas... Hoje em dia, com as TVs, não, mas com as mesas analógicas, as digitais, que são gigantes e tal, cheio de brilho, etc., pode ser que até tenha criança que olhe e queira. Mas antigamente não tinha isso. A gente queria ser astronauta, político, isso, aquilo, jogador de futebol, ator. E eu caí pro lado do ator, né? Então eu queria ser ator, eu fui estudar atuação. Aí, durante muito tempo, eu estudei atuação, fiz alguns cursos e tal. Aí fui passando por alguns espetáculos, e alguns deles musicais. E aí, quando eu era adolescente, assim, eu passei por um musical que era dirigido pela Marília Pêra. Fui dirigido por ela, assim, uma honra. E aí, só que assim, eu tava no ensino médio. Então eu estudava de 7 da manhã até, tipo, meio-dia. Saía correndo do tanque, que era onde eu estudava,
pegava 3 ônibus para chegar em Ipanema, onde eram os ensaios. Uau. Aí ensaiava de 1h, ou seja, saía meio-dia. Ia almoçando no caminho. Aí ensaiava de 1h às 10 da noite em Ipanema. E eu morava na freguesia. Aí pegava os 2 ônibus de volta, chegava em casa 11, blau, jantava, ia dormir meia-noite, no dia seguinte acordava. Pra estar no colégio. Pra de estar no manhã. colégio de manhã de novo. Tava com, sei lá, 14, 15 anos. E aí foi muito frenético esse ritmo. Eu era o que a gente chama no musical de swing. Então, se algum personagem masculino faltasse, eu assumia. Então, eu tinha que estudar todos os personagens. Só que um dos atores começou a faltar muitos ensaios, porque ele tinha uma outra peça. E a Marília era do teatro mais tradicional. Ela falou, não, isso não vai acontecer. E aí ela trocou ele comigo. Eu assumi o papel e o cara virou swing. E aí virou swing. Então, nesse momento ali, foi um momento de muito, muito cansativo para mim. Né? Apesar de ser jovem e tal, a gente tem que entender que o jovem também se cansa. Uhum. E eu tava cansado. E eu já vim olhando pro áudio. Então, eu tinha uma amiga que operava o som desse musical. Eu tava sempre ajudando, às vezes tava problema no microfone, eu que ia ajudar, porque a música não tinha tanta grana, então a gente não tinha um microfonista. Isso tem muito tempo também, então a profissão não era tão grande assim. E aí eu sempre ajudava, sempre tava lá, ajudava ela a montar e tal. E aí, quando acabou essa peça, eu falei, agora eu quero um hiato, agora eu quero uma pausa. Eu não tinha pausa já, naquela época eu já era doidão do trabalho, assim, não tinha pausa. Eu falei, não, eu quero uma pausinha aqui. Eu fiquei um mês sem fazer teatro, sem nada, só assim, curtindo a vida. Aí quando passou esse um mês, essa minha amiga falou assim, você não quer operar um infantil que vai estrear? Eu não vou poder fazer. Eram 4 microfones e uma base. Falei, quero, mas será que eu dou conta? Aí era uma 01V daquelas antigas cinzas. Eu não sabia o que era equalizar, o que era grave, eu não fazia ideia, assim, mas me botaram lá e funcionava. Só Deus sabe como, deu certo. A tua paixão pela 01V vem daí, Vem então. daí, a minha paixão pela 01V vem daí. Mas era cinza ainda. E eu não sabia o que eu estava equalizando ali direito, eu ia muito de ouvido e sentindo. E aí dali eu falei, não, vou estudar isso. Nisso eu já tinha passado um tempo, eu já estava finalizando o ensino médio, entrando na faculdade, fui fazer faculdade de cinema. Aí no cinema ninguém quer trabalhar com áudio. Todo mundo quer ser o diretor de fotografia, todo mundo quer ser o diretor do filme, todo mundo quer ser figurinista. Ninguém quer trabalhar com áudio. Eu falava, manda pra mim, eu vou fazer, manda que eu faço, manda. Eu falei, cara, mas eu quero estudar algo além disso, eu quero aprofundar no áudio. Aí eu fui fazer cursos no IATEC e mudei de faculdade. Eu fui pra produção fonográfica, que é onde eu me formei, entendeu? E aí que veio, aí começou. Aí daquele musical que eu fiz pra substituir minha amiga, eu fui fazendo outros, e graças a Deus estou aí até hoje trabalhando com musicais. Você falou de um jeito como você... eu não sabia direito o que estava fazendo, ia muito pelo ouvido. Tem isso nas pessoas, da pessoa ter ali o brio, né, da coisa acontecer e ele meio que fluir junto, e ainda que ele não seja o melhor cara do equipamento, tecnicamente falando, mas o instinto, tem isso na sua opinião? Eu acho que tem, assim como para as outras áreas aqui do audiovisual, acho que tem isso, né? Tipo, às vezes tem uma pessoa que nunca fez um curso de câmera, mas ele tem um olhar, você fala, olha o olhar dele. E aí você só precisa dar a técnica para essa pessoa, sabe? Eu não acho que eu tenho o melhor ouvido do mundo, assim, meus traumas são todos musicais, porque eu queria ser músico, já quis ser músico, tive banda, assim, mas eu era o pior da banda, não consegui aprender bateria até hoje. Mas então meu ouvido não é muito musical, ele foi treinado. Assim, minha família é toda desafinada. Minha irmã, eu te amo, mas a minha irmã é muito desafinada. Mas eu amo a minha irmã. Fica triste não, irmã. Não fica triste, Carol. Carol, fica triste não, Carol. Mas ela não fica não, ela canta karaokê todo dia lá em casa. Cantava e tal, ela aluga karaokê nas festas. Imagino. Mas é uma família relativamente desafinada, assim. A gente nunca teve esse dom. Então eu não tinha também o melhor ouvido do mundo, mas eu sempre fui muito pela lógica, assim, sabe? Então, tipo assim, peraí, se eu aumentei isso aqui tá dando microfone, eu vou abaixar, sabe? Peraí, se isso aqui tá alto, eu abaixo isso. Com vários erros, então eu fui só adquirindo a parte técnica. Entendi. E treinando o ouvido, que dá pra gente treinar, mas meu ouvido não é absoluto, não tem a melhor som do mundo. É trabalhoso pra mim mixar, por exemplo, eu preciso parar e me concentrar. É o momento que eu tenho que dar uma desligada, assim. Quem vê a live não acredita nisso, né? Mas eu tenho que dar uma desligada, senão não flui. Cara, muito legal você estar falando isso. É verdade. Muito legal, porque você tá tirando o peso de muita gente. Ah, que das bom. costas de muita... Sim! Que você bom. tá tirando o peso das costas de muita gente, porque eu sou do ouvido, tá? Aham. Eu sou do ouvido.
Eu sou músico de ouvido, Sim. e toco de ouvido. Pego o instrumento, tiro o som dele. Mas quando me colocam em alguma situação técnica, eu fico com isso aí. Caramba, Entendi. peraí. Não, tá bom aqui para mim, mas será que tá bom mesmo? Sim, Porque, sim. não, peraí, eu tenho que aplicar coisas técnicas aqui e o negócio já tá bom, sabe? Porque às vezes já foi, sabe? Às vezes Sim. a parada já rolou. E eu acho que tudo bem também a pessoa... eu sei que a gente tem uma crítica muito forte com a pessoa que não tem a formação. Eu sei que essa crítica social ela é importante e ela é válida, porque a gente precisa legalizar as nossas informações, né? Ainda mais no mercado de áudio, de vídeo, do live show. A gente precisa parar e sair do informal, do amadorismo. Eu concordo com isso. A gente não pode negar o saber viver. Sabe? Não dá para negar isso. Ainda mais num país como o nosso, onde isso foi a base de construção educacional durante muito tempo. O curso de áudio é muito recente. Verdade. O curso de vídeo é muito recente. Não dá para tirar o mérito das pessoas que estão há 60 anos fazendo isso. Elas tiravam um leite de pedra. Verdade. Elas não tinham YouTube para aprender. É verdade. Né? Então eu acho que a gente não pode esquecer disso. Como é que você vê, falando de valores e valores, né? Tanto humano quanto monetário, como é que você vê o mercado hoje? O que está faltando? O que ainda não mudou em questão do valor do ser humano, do profissional do que conhece? O que não mudou? O que está viciado? O que a gente precisa lutar, na tua opinião, dentro do áudio ao vivo? Cara, eu acho que assim, a gente tá muito atrás de várias partes do mundo. Eu não digo só de equipamento não, que a gente já está muito perto em equipamento. Mas eu digo no sentido do profissionalismo mesmo, sabe? A gente ainda tem essa coisa do não profissionalismo 100%. Quando eu tô num trabalho, as pessoas até falam isso assim, tipo, tem alguns ex-alunos nossos relacionados que vão trabalhar comigo e eles acabam dizendo, nossa, você é outra pessoa de sala de aula. Porque assim, na sala de aula eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra pessoa, e ali no barzinho, aqui, eu sou outra pessoa. Eu sou muito mais divertido fora, eu sei disso. Mas é porque quando eu piso numa sala de aula, acabou. Eu tô ali. Sim. Quando eu vou trabalhar, eu tô lá trabalhando. Pode ser o espetáculo mais divertido do mundo, sabe? Pode ser tipo o show mais maneiro. Mas eu tô trabalhando. E eu sinto que o nosso mercado tem muito amadorismo nisso. Eu acho que no cinema, propriamente dito, na publicidade até menos. Mas no live show, sabe? No som ao vivo... um amadorismo, às vezes, que me incomoda, sabe? Tipo, e você não precisa estar num evento gigante para você ser profissional. Eu não preciso estar, tipo, trabalhando na Rede Globo, fazendo Lollapalooza, para ser um exímio profissional. Eu posso estar fazendo o som do voz e violão do barzinho aqui do lado. Eu tenho que ser profissional. A forma como eu me comporto vai determinar isso. A maioria dos ex-alunos que eu chamo para trabalhar não é pelo conhecimento técnico. É pelo profissional. Muito bacana. Porque ele chega na hora, porque ele se interessa. Eu tenho uma amiga, não sei se eu posso falar isso aqui, vou falar, se ela não deixar a gente corta, tá? Mas eu tenho uma amiga que trabalha numa grande emissora de TV aqui no Rio de Janeiro. E aí ela falou assim, que lá no estúdio dela chegaram 2 rapazes para trabalhar, os 2 não sabiam nada de áudio, mas um não se interessava, o outro se interessava. Hoje, o que se interessava é o colega dela. O que ficava no celular não tá mais lá. Porque não tem mais esse espaço. A gente vê isso com os alunos que saem das nossas turmas, né? A gente vê isso. A gente muito. reflete, como foi no curso, a gente consegue ver no mercado acontecer. A gente vê eles abrindo portas, conquistando Exato. e chegando. E onde eles queriam chegar mesmo. Exato. Então, eu acho que assim, o maior reflexo que eu tenho no mercado é esse. A gente tem, no mercado do áudio ao vivo, para mim a verdade a gente tem pessoas muito antigas do áudio ao vivo que são profissionais de referência pra gente e que estão aí até hoje. Pessoas muito antigas do áudio ao vivo que não conseguiram crescer porque não encaram como algo profissional. E eu sei que muitas delas odeiam quando eu falo isso, porque tem aquela briga, porque eu gostava mais do analógico, porque vocês são técnico de pendrive. Cara, para de ser chato, para de ser velho, sabe? Tipo, você não se atualizou. E aí o cara vai trabalhar de bermuda e chinelo. Não tem nenhum problema em bermuda e chinelo. Só que você tá num lugar com equipamentos eletrônicos, equipamentos pesados. Tem que ter uma calça para você não se rasgar. Quantas calças eu não rasgo trabalhando, sabe? Se eu tivesse sem calça, eu ia rasgar minha perna.
Quantas vezes a gente já não vê acidente aí? O cara vai trabalhar de bermuda e chinelo. Cara, eu vou de bermuda e chinelo no shopping, adoro. Mas se eu for trabalhar num show ao vivo, num set, eu não vou de bermuda e chinelo. Então tem esses senhores antigos que não evoluíram, não evoluíram, na minha opinião. E a gente tem uma nova geração que aí também tem algumas questões. Não dá pra gente passar pano pra essa nova geração também, que é a falta de interesse, que pra mim é uma problemática, sabe? Eu quero trabalhar com som, quero apertar 2 botões e tá tudo pronto. Não é assim que vai funcionar, isso não funciona. E tem a nova geração que não, que tá aí, tipo, me dá todo o conteúdo que você puder me dar que eu vou consumir. Da onde surge esse povo que acha que apertou Que é a receita de bolo. Que histórico essas pessoas passaram? O que elas viram que acharam que é Elas possível isso aqui? Elas viram a receita de bolo. Porque se você olhar no Instagram, no YouTube hoje, tem muita gente dando receita de bolo. E a internet é maravilhosa porque ela é uma terra aberta. Você posta o que você quiser e você consome o que você quiser. Isso é bom, mas isso é péssimo. Porque se eu postar lá hoje assim, equalizar uma voz, você precisa aumentar 3 dB e R$500, a voz vai ficar pronta. Algumas pessoas vão acreditar nisso. Vão pegar aquilo, e todas as vozes vai ser isso. Essa fórmula pronta que eu inventei agora, não sei nem repetir qual foi que eu falei. Sabe? Elas vão pegar aquilo e vai valer. Então, assim, a partir do momento que eu tenho gente que faz isso e valida isso, eu tenho gente que consome isso e aceita. Se todo mundo que passa informação na internet, eu acho que todo mundo tem que passar informação mesmo. Se você tem informação, passa. Mas se a partir do momento que todo mundo que passa informação fala assim, olha, isso aqui tem várias maneiras de fazer. Isso aqui você precisa estudar isso para fazer. O hashtag depende, o famoso depende. Hashtag depende. Porque eu adotei e uso... Nossa, de todo mundo, eu roubei também. Quer dizer, eu não sabia que eu roubei, mas o cara me falou que eu roubei dele. Eu falei, tudo bem, Daniel. O Daniel falou, não, eu usava isso antes. Tá certo, mas depende para todo mundo. Vou usar também, tá? Libera aí, Daniel. Então, assim, é isso, sabe? Se a gente tem gente hoje dizendo que dá para fazer com a fórmula pronta, por que eu vou ouvir o cara que a fórmula não é pronta? Eu recebo comentários nas lives assim, muito longa para um assunto tão curto. E às vezes é longo mesmo, mas é porque eu não tô lá para falar para você assim, equalize a voz dessa forma. Tô lá para te tornar um ser pensante. Às vezes eu me acho velho, porque quando eu quero estudar alguma coisa e procuro vídeos, eu procuro o vídeo mais longo. E riem da minha cara quando eu falo isso. Riem da minha cara quando eu falo isso. Quero saber de uma câmera que entrou no mercado, tal, uma funcionalidade, eu procuro o vídeo mais longo. Que me deu mais informações sobre a câmera. Exatamente. Não, e eu acho que assim, André, as pessoas culpam muito o TikToker, o Instagram e tal, até pela não leitura, por exemplo. Né? A gente que lida muito com adolescente, a gente vê o quanto culpam eles por não ler. Mas eu acho assim, a gente cria esse hábito neles. A gente estimula eles a isso? Ou a gente chega e fala assim, leiam isso aqui, porque isso aqui vai ser bom? Porque se for um assunto do interesse deles, se eles virem um pedaço, talvez, em vídeo, e eles ficarem interessados, eles vão ler. Sabe? A gente faz isso. Entendo. A gente adulto faz isso. Vamos ser sinceros, a gente faz isso. A gente não sai lendo tudo que a gente deveria e gostaria de ler. A gente não faz mais. Então, assim, mas se você vê alguma coisa interessante, você fala, pô, deixa eu pesquisar isso aqui. Aí você vai ler. Você vai ler uma notícia, você vai ler um site, você vai ler. E aí, não, o adolescente, a gente quer que a gente chegue pra ele e fale assim, leia esse livro que você vai aprender a história da carochinha. Aí ele tem que ir lá fazer o que você não faz, sabe? Tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, isso é reflexo do que a gente é. Verdade. A educação tem muito disso. Eu acho que é por isso que a gente tem essa receita de bolo tão espalhada pela internet. E, pô, já deu, né? Não dá mais. Já deu. Para os entusiastas aí que gostam do audiovisual de modo geral, explica pra gente a diferença dos profissionais do mercado. Você falou de live, do som ao vivo, o som do cinema, o som de de um curso. Como é que a gente consegue separar isso? Se existe isso no mercado, se as pessoas te enxergam como, não, o André Breda é o cara do áudio do ao vivo. Não, o André Breda, é bom chamar o André Breda para fazer captação de som direto no filme. Boa. Eu acho que assim, a gente tem várias subnichos, alguns até poucos explorados pelo áudio, né? Por exemplo, áudio para instalação. Hoje em dia a gente tem aí a Alexa, o Google Home, a Siri. Isso tem muita gente aí com alto poder aquisitivo que quer botar um somzão em casa e não tem profissional para botar esse som, então é um caminho. Então tem esses profissionais do áudio de instalação, que a gente chama, lá fora é chamado de AV,
né? A AV Pro. Tem esses profissionais. Não tem nada a ver com som para cinema, som para vídeo, som para ao vivo. Não tem nada a ver. É outro pensamento. Então, tem isso. Tem os profissionais do áudio ao vivo. E aí, vira-se vários subnichos. Então, tem o cara que mixa um PA. O cara que mixa PA, para quem não sabe, é o que o público está ouvindo. Tem o cara que mixa um monitor, que é o que a banda vai ouvir. Tem o cara que é coordenador de RF, que hoje em dia trabalhar com microfone sem fio é um desafio. Então, Sim. a gente já tem essa profissão no Brasil. Grande cidade, então, hein? São Paulo é a pior cidade do mundo para trabalhar com microfone sem fio. Do mundo. Doideira. A gente tem várias coisas na parte ao vivo. Aí a gente vai pro cinema, onde a gente tem a captação. No processo de captação, a gente tem o microfonista, o assistente, o técnico de som direto. Então, depois da captação, a gente tem a pós-produção, a gente tem mixador de diálogo, a gente tem o artista de foley, a gente tem o mixador de sound effects, a gente tem o mixador geral, a gente tem o sound designer que pensou em toda a estética daquele negócio. Então, são vários nichos, a base é a mesma. Né? Eu acho que para trabalhar com áudio hoje, eu sei que não é uma realidade, mas deveria saber a base, que é, pelo menos, como é que o áudio funciona, sabe? Tipo... Tem gente que trabalha com áudio e não sabe o que é o diagrama polar. Né? Por que eu falo aqui no microfone e vocês estão me ouvindo? Fui pra lá e ninguém me ouviu. Por que isso acontece, sabe? Uma pessoa que trabalha com áudio e não sabe o porquê isso acontece, tem algo errado aí. Tem algo errado. Sabe? Então, a gente tem esses nichos e subnichos. E acontece muito no mercado isso. Você fica mais conhecido por uma área. E eu acho que isso é ótimo, assim. Você acaba se especializando nessa área. Hoje eu trabalho muito com musicais, porque é onde eu comecei, é onde eu mais me especializo. Faço outras coisas às vezes, já fiz PA para banda, já mixei, mixo muita coisa para publicidade, TV, YouTube, essas coisas. É uma coisa que eu posso fazer de casa ou viajando, então eu faço também, né, para o Spotify, etc. Então eu não gosto muito da parte de captação para cinema. Eu não gosto. Já fiz, mas não gosto. É osso. Não, é pesado. São profissionais que encaram um set aí de 12 horas às vezes, é pesado. Eu não gosto da captação, não gosto de set. Gosto de coisa ao vivo, show e tal. Também não gosto de estúdio, por exemplo. Não falamos desses profissionais. Tem o cara do estúdio, a gente tem poucos estúdios, mas tem, né, pra gravar uma banda, pra mixar essa banda, pra ir pro Spotify, Deezer, etc. Então ainda tem esses caras também do áudio. Tem outros que eu certamente tô esquecendo. Eu também não gosto de estúdio, tipo, gravação em estúdio, eu prefiro mixar. Agora, gravar, testar, eu não gosto, assim, sabe? Então, tipo, é isso, você tem que descobrir o que você gosta. Qual a parte do áudio que você curte? Qual a parte do áudio que você não curte tanto, sabe? Te perguntei porque, assim, não só no audiovisual, mas em todos os mercados, você tem que ser um cara poli, você tem que saber tudo, né? Sim. Te impõem isso a você, colocam isso em cima de você. Isso é sadio até onde? Até onde isso é sadio de um cara do áudio ter que saber tudo? Eu acho que assim, eu sempre puxo pro lado da educação, porque eu acho que isso vem, tudo que a gente acontece hoje vem por causa da nossa educação. E eu acho que isso também vem da nossa educação, por exemplo. A gente tem um professor de matemática, um de português, um de geografia, um de história, e um aluno fazendo todas essas provas. Então, peraí, ele tem que tirar 10 em todas? Mas não é um professor só ensinando tudo. Então cada um pode se especializar. Mas o aluno é obrigado a saber todos. Tudo. Ele tem que saber todos. Desculpa, me empolguei. Até estourei o áudio. Desculpa, gente. Mas, estourou aí, desculpa. Acabei de... antes da gente começar aqui, eu falei pro André, vou passar som, mas eu sou uma falácia, porque eu passo o som aqui baixinho e tal. Chega na hora eu me empolgo, vou afastar do mic. Sabia que eu ia fazer isso. Eu faço isso sempre. É comum, desculpem. Então, assim, como é que você vai fazer isso? Então, quer um profissional de áudio que vai saber tudo? Não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que saber onde a gente não é bom. Então, por exemplo, eu não me acho um bom microfonista. Eu não me acho um bom técnico de captação de som direto. Eu não me acho um bom técnico de... Não, técnico, estou já dizendo que eu sou bom, mas eu não me acho bom. Mas já dizendo que funciona. Mas tem coisas que eu não me acho tão competente assim, sabe? Porque não foram coisas que eu estudei, que eu trabalhei, que eu exercitei. Eu posso até fazer. Não sei se vai sair na melhor qualidade possível. Tem gente mais capacitada do que eu naquilo. Agora, eu acho que para algumas coisas eu consigo resolver muito bem, sim. Então, me acho um bom profissional em algumas áreas.
E não acho que seja um problema de modéstia falar isso. Acho que se você estudou e trabalhou e Estudou? capacitou... Qual o problema de falar que sabe? Exatamente. Eu não tô falando que eu sou o melhor do mundo, nem acho que seja. Mas, mas sei fazer aquilo. Aprendi a fazer aquilo e faço há muito tempo. Tudo bem, né? Show. Então acho que tem isso. A gente pode aprender um pouco de tudo, mas a gente precisa decidir caminhos. Mesmo que não seja um só, mas 2, 3, tudo bem, né? Mas não dá para você falar, eu sei tudo de áudio. Por exemplo, áudio instalado, eu não sei. Construir caixa de som, eu não sei. Nunca construí uma caixa de som, não pretendo, sabe? Então tem esses caminhos. Soldar cabo. Nossa, soldar cabos, eu não sei. Eu já soldei muitos e às vezes eu tenho que soldar, mas falar que eu sei é uma... Nossa, não tem como eu falar isso. É mentira. Mas tem muito cabo soldado por mim por aí, porque já foi necessário. Acontece às vezes, né? No perrengue. Porque a gente tá num país e não dá pra não comentar, não fazer esse tipo de... Não ter esse tipo de conversa, né? Que o cara tá lá no teu curso e ao mesmo tempo ele tá pensando no que vai comer mais Sim. tarde. E aí ele se vê obrigado a tá até fazendo coisas que não agrada. Ou seja, que ele não é bom. Sim. Por isso essa questão, né? A gente sabe que nosso país não nos ajuda. Mas sabe o que eu acho? Assim, eu acho que a gente tem uma questão, até essa coisa do engenheiro que eu falei, que várias vezes alguém já foi me apresentar, nosso engenheiro, eu falo, não sou engenheiro, assim, e sou até meio feio, mas não é, porque eu não sou engenheiro, eu não estudei engenharia, eu não me considero engenheiro, sabe? Tipo, acho tão desnecessário. Eu conheço ele saiu daqui. Aí tudo bem. E aí foi estudar engenharia e voltou. De áudio, porque beleza. Esse é engenheiro de áudio, sabe? Cara. Eu conheço engenheiros acústicos, mas engenharia de áudio, só esse cara que foi estudar lá fora, só quem foi estudar um lugar que tenha a engenharia de áudio. Mas a gente tem isso, eu acho que é porque você está falando essa coisa da desigualdade e tal, é porque assim, eu sempre digo o seguinte, não dá para todo mundo ser um médico. Alguém tem que construir o hospital. O problema, e uma vez, agora há pouco, assim, recentemente falei isso para uma amiga, aí ela abriu uma cara assim, tipo assim, como se fosse uma fala escrota. Aí eu falei, calma. O problema é que quem constrói o hospital tinha que ter os mesmos direitos que o médico. É isso. Quem constrói o hospital tinha que poder usar o hospital que construiu. A gente tem que parar de achar que, por exemplo, o cara que construiu o hospital, ela interpretou como ofensivo alguém ter que construir um hospital. Mas não é ofensivo, é uma profissão. Sim. Uma profissão muito importante, porque nós estamos num lugar que foi construído por alguém. Quem está assistindo a gente está aí na sua casa, no seu trabalho, alguém construiu isso aí. Alguém bateu essa massa, alguém botou esse cimento aí, alguém botou esse tijolo aí. Essa pessoa é importante para você estar onde você está agora. Então, assim, como é que a gente não valoriza essa pessoa? Sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa, isso é utópico, eu acho que a gente nunca vai chegar lá. Acho mesmo, não tem essa ideologia de que a gente um dia vai ter tudo igual. Infelizmente, eu acho que não vai. Mas a gente precisa lembrar que o certo era esse. Sim. Para que todo dia a gente possa caminhar para esse caminho do certo. A gente troca a importância por fama. Exatamente. O famoso a gente dá muito valor e o importante a gente... Não, porque ele é médico, ele é engenheiro. Tá, mas e quem construiu o hospital? Sabe? E quem desenvolveu aquilo ali? E quem limpa aquele hospital todo dia para que você não pegue uma infecção no hospital? São pessoas que são importantes, sabe? O pedreiro, um auxiliar de limpeza, muitas vezes são pessoas com um grande saber. Sim. E são as pessoas que você sentar para tomar um café, você aprende muita coisa. Então, assim, eu acho que é o que você falou, a gente tem um país muito desigual, né? E com uma educação muito errônea, em múltiplos sentidos. Acho que a nossa educação está totalmente errada, mas a gente tem um pensamento errado ainda, que é um pensamento de povo explorado, né? Se a gente parar para pensar. Verdade. Dentro do áudio, tirar o visual, botar só áudio. O que falta no Brasil em termos de ensino? Ou não falta? Não, falta muita coisa. Olha, eu acho que falta a gente... Eu ia dizer acesso aos equipamentos, mas fica uma coisa muito ampla. Eu acho que falta a gente entender que as empresas elas estão se aproximando agora. Cada vez mais, eu acho que isso é ótimo.
Antes da pandemia, a gente tinha, por exemplo, a Shure do Brasil dando vários workshops presenciais. Verdade. Yamaha dando vários workshops presenciais. A Sennheiser dando vários workshops presenciais, né? Fabricantes em geral. Isso está voltando agora aos pouquinhos. Isso é muito importante, porque não tem como uma escola hoje no Brasil ter todos os equipamentos necessários. É muito caro. Né? A gente trabalha numa escola que, graças a Deus, tem uma condição financeira excelente, mas a gente não consegue. Se eu for pedir tudo que eu acho que era importante o aluno ter acesso antes dele sair no mercado, Impossível. só ia existir a minha aula em todo o sistema Firjan, sabe? Não ia ter todos os cursos, não só do audiovisual. E você olha uma escola lá de fora, tem uma muito legal, vale a pena depois olhar no Instagram, chamado Blackbird Academy. Lá eles têm a aula de mesa, aí uma sala às vezes com, sei lá, 15 alunos, cada um numa mesa diferente, de mesas analógicas e digitais. Aí eles têm a semana do sem fio, cada aluno com um rack com vários sistemas sem fio diferentes. Aí eles têm a semana da gravação. Aí são 2 ou 3 estúdios, eles vão se alternando entre quem grava e quem posiciona os microfones. Então, assim, o aluno sai de lá já tendo feito tudo. Tudo. Sensacional. Caramba. É lógico que a gente faz o máximo que dá diante das nossas condições. Mas imagina uma escola particular comprar essa quantidade de mesas, comprar 15 mesas de som. Pensando nas mesas que eu vejo da Blackbird Academy, vai dar, sei lá, uns 40 milhões só de mesa de som. Só de mesa de som. Essa escola não vai se pagar nunca. Então, ou as empresas chegam junto e começam a pensar assim, que eu acho que tem que ser o pensamento, peraí, se eu forneço a minha mesa e o cara aprende a minha mesa, ele gosta da minha mesa, quando ele sair, ele vai pedir minha mesa. É isso aí. Porque o seu cliente final não é a escola. Você não quer vender para a escola. Você quer vender pro fornecedor, né, para a empresa que vai alugar, para a banda, para a produtora, para quem quer que vai comprar, não para a escola. Então, acho que a gente tem que tentar unir, e eu tento fazer isso bastante lá no canal, assim, unir com as empresas para fortalecer a parte educacional. Eu acho que isso que está faltando um pouco no nosso mercado, sabe? A gente ter essa união. Mas está havendo esse caminho? Está vendo muito, assim, as empresas, tanto brasileiras quanto multinacionais, têm chegado muito junto, assim, sabe? O meu curso, a gente teve apoio da Yamaha, da FZ e da Ataque, né? Além de 2 locadoras aqui do Rio, que é a Quintal da Ideia 220. Mas se pensar, tipo, muita gente pergunta, caraca, como é que você conseguiu o apoio da Yamaha, sabe? Tipo, uma multinacional. Eu falei, gente, eu pedi. Ué, mas foi isso. Eu já tinha contato com os meninos da Yamaha, falei, gente, vou fazer isso aqui. Fiz uma apresentação em PDF, né? Não é, alô, oi, me ajuda? Ajuda aí. Não é isso, né? Pedi de maneira certa. Fizemos uma apresentação em PDF, apresentamos para ele. Só um parênteses, aí a gente volta lá atrás no profissional. Exatamente. Perfeito. Como agir, né? Como agir. Não adianta você mandar um áudio e dizer, pô, bora fechar uma parceria aqui. Porque eu tive que falar com eles, tive que falar com o chefe deles, a gente teve que mandar isso pro Japão, não sei o quê, parará, e volta, não sei o que, sabe? Tipo, não foi, manda 2 mesas aqui amanhã que eu vou gravar. Não é isso. Mesma coisa, agora a gente lançou um curso de RF, a gente teve apoio da Shure, da Sennheiser, da MGA, que é brasileira, mas a Shure e a Sennheiser são de fora. A gente teve que entrar em contato, pedir, negociar, parará. Aí como é que vai expor a marca? Tem todo um caminho. Uau. Mas elas estão chegando junto, sabe? Então eu acho que é isso, a gente tem que fechar mais essas parcerias, e eu acho que a parte educacional depende muito disso, né? Por exemplo, acho que tem gente que acharia, nossa, ele é meio louco, ele tá entregando ali. Não tô entregando nada, gente. O que eu fiz foi pedir de forma certa e as pessoas confiaram no meu trabalho. É só isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, sabe? E que bom, tomara que as marcas apoiem outras pessoas, desde que sejam pessoas sérias, que estejam educando, né? E a gente muda o pensamento, né? Geralmente a gente fala o não a gente já tem. Não, ao contrário, o sim a gente já tem. Depende de como você chega. Exatamente. E aí vai no hashtag depende. Hashtag depende. Depende de como você chega. Não, exatamente. E eu acho também que, André, assim, a gente... essa parte educacional, nossa, como ela é muito técnica também, ela depende de artifícios técnicos, a gente precisa que as pessoas tenham a consciência de que tem que misturar a teoria e a prática. Isso é muito importante, porque a gente ainda tem esse pensamento de que na prática a teoria é outra. Não é, assim, eu sei que é às vezes, mas não é. Alguma coisa tem que explicar aquilo ali. Eu sou muito da ciência.
Sabe? Minha câmera desligou do nada. Não desligou do nada. Alguma coisa aconteceu. Sabe? Então, e quando a gente estuda mesmo, a gente une essas duas coisas. Então não adianta vir com cursinho de áudio só prática. Não vai dar certo. 100% prático, venha pra cá. Não adianta. Assim como não adianta ter um curso 100% teórico. O cara, quando chegar lá, for gravar, for captar um som, for mixar na mesa, ele vai engasgar, ele não vai saber fazer. Sim. Né? E eu já falei isso várias vezes, até lá no Senai, que a gente já conversou sobre isso. Eu acho que todo curso tem que ser no estilo uma faculdade de medicina. Assim, você faz o curso. Acabou, você não sai de lá para operar a cabeça de ninguém. Acabou, você vai fazer a residência. É isso aí. Depois da residência vai ver alguém operando a cabeça de alguém. Aí depois você vai operar a cabeça de alguém com alguém te olhando. Aí depois de muito tempo, aí você vai operar a cabeça de alguém sozinho, sabe? Tem um caminho. E a gente não pode pular nenhuma etapa. É isso. É isso. É utópico, né? É um pouco utópico. A gente pensa... Mas eu sempre penso. Eu não consigo abandonar. Mesmo sendo utópico, eu ainda... Mas eu acho que tá tudo bem, assim, a gente pensar que é utópico. Pelo menos eu penso. Eu sei que tem gente que acha que não é. Mas a gente pensa que esse era o certo. Porque quanto mais a gente pensar que esse era o certo, mais a gente caminha nessa direção. Chega. Entendeu? A gente chega. Apesar de eu achar que tem muitas coisas que eu falei aqui que são utópicas, eu caminho nessa direção. Se eu não chegar, tudo bem, mas eu vou caminhar pra lá. Porque eu tenho que ter um lugar pra caminhar. Se você não focar no lugar, vou caminhar nesse caminho aqui, você se perde, aí você vai pra outros lugares. Se você não chegar, alguém pega o seu caminho e continua dali. Exatamente. Isso já é muito bom. Exatamente. Conta pra gente uma curiosidade sua de algum espetáculo que você tenha feito. Uma curiosidade minha, vou pensar numa mais recente, então. Eu estava fazendo um espetáculo chamado Museu Nacional, que é sobre o Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, que pegou fogo, né? Todo mundo sabe, uma tristeza. E no começo, assim, quando eu estava vendo esses ensaios, não me emocionava tanto e tal. E tem uma hora do espetáculo que fala sobre o Dino Prata, que é um dinossauro que tinha no Museu Nacional. E não me pegava muito. Aí eu me mudei recentemente, nesse período dos ensaios da peça. E aí achei fotos. Né? Antigamente a gente imprimia fotos, tá, gente? Né? Eu sei que muita gente hoje em dia não imprime, mas antigamente isso acontecia. E aí eu achei uma foto minha no Museu Nacional com o Dino Prata. Daquele dia em diante, por exemplo, no final da peça, quando, né, já pegou fogo e tal, a peça não como é que é quando não é exatamente, não vai contando os fatos assim, aí o museu pegou fogo, não. Ela é uma reflexão sobre o que foi acontecendo para o museu pegar fogo, desde quando a gente rouba as terras indígenas até hoje. Né? Então, mas no final o museu pega fogo, né? Não é um spoiler, a gente sabe que isso aconteceu. E aí, nesse final, quando fala sobre a perda do Dino Prata, que lá no começo da peça tem um momento de aproximação do espectador, que é engraçado, que você fala assim, que irado, muito maneiro o Dino Prata, e aí no final fala assim, pegou fogo, não tem mais aquilo. Já até me dei uma emocionada. Sempre que fala isso, eu lembro. E eu lembro da foto e eu lembro que a gente perdeu lá 18 milhões de itens, sabe? Tipo, a gente perdeu a nossa história ali. Então, era um espetáculo que eu fazia toda vez no final, quando eu falava de Dino Prata, eu me emocionava igual eu tô emocionado agora. Tipo, porque eu lembro que a gente perdeu a nossa história como a gente vem perdendo sempre. Então, pega muito ali, sabe? Isso dá uma machucada. E é uma curiosidade, assim, eu sempre me envolvo com o espetáculo, seja ele qual for, eu sempre, de alguma forma, eu acabo me envolvendo. Eu sempre falo, esse eu não vou me envolver. Te entendo completamente. Não tem como, né? A gente é muito coração. Eu choro junto com a cena. Entendeu? Isso é coisa do André? Deve ser coisa do nome, né? Pode ser do André, pode ser só de André, né? Mas eu choro junto com a cena, cara. Choro junto com a cena. Não tem jeito, assim. E aí, era uma frase no final que me pegava muito, mas é que é isso, tipo, eles estavam passando, aí o ator que fazia o Dino Prata não se fantasiava, não acontecia nada, ele só interpretava o Dino Prata. E aí o ator, estão falando o que foi pegando fogo, né? E aí o ator fala o esqueleto do Dino Prata. Cara, quando ele dava aquela fala ali, muitas vezes eu já tava ali chorando, de lembrar que a gente perdeu tanta coisa na nossa história mais uma vez. Mais uma vez. É isso. A gente vai construindo, ainda que a gente perca muito, a gente vai tentando construir coisas para deixar para a posteridade, para o nosso país. Somos guerreiros, sempre. Somos. E não sei nem se a gente pode caminhar para esse lado, mas só porque eu acho que é importante, já que a gente falou de educação, assim,
É educacional a gente saber o que aconteceu. Sabe? Você vai na Alemanha hoje, você tem os campos de concentrações abertos para que a gente entre lá e veja o que o ser humano fez. E a gente não esqueça. Não é um motivo de orgulho, não é pra gente enaltecer, não é pra gente ficar tirando foto pro Instagram, pra ficar bonitinho, não é pra isso, pra fazer pose na frente, não é isso. É pra que a gente lembre que esse terror aconteceu e não faz muito tempo, tá de pé ainda ali o que aconteceu. E a gente não tem um museu aqui da ditadura. A gente tem um ambiente da ditadura no Brasil, que eu saiba, posso estar errado, que é em BH e que é trancado e ninguém pode ter acesso. Então, assim, a gente não lembra o que aconteceu, sabe? A gente tem que lembrar. A gente, nos livros de história, a gente enobrece como Portugal chegou no Brasil. A gente está contando a história muito errada. Isso não dá mais, sabe? Tipo, estamos em 2023. Ninguém ia querer botar aqui, sabe? Você tá no seu espaço aqui, onde você grava seus vídeos. Então, imagina chegar um cara aqui, entrar, reconstruir tudo isso aqui e botar você do lado de fora. Vocês iam continuar assistindo? Porque é isso, sabe? A gente não conta a nossa história. Isso é muito triste pra mim. Por incrível que pareça, é difícil falar isso, sabia? Tem pessoas que não entendem isso que você está falando. Difícil. Estou dizendo isso porque a gente está gravando um outro programa e a gente está falando de preto. Sim. Cultura preta, e a gente começou a falar de trança. Uhum. E aí, na fala das pessoas que estudaram um pouco mais, a gente é surpreendido por coisas que eu, por exemplo, eu não conheço a minha história, cara. Não, a gente não conta a história do Brasil, afro-brasileira. Já pedi desculpas para professores de história diversas vezes. Eles olham para mim e dizem, pô, cara, não é culpa sua, não. Fica de boa. Porque até pouco tempo eu me sentia mal. Lógico. De não saber quem sou eu, cara. Sabe? O sobrenome das pessoas não serem nosso sobrenome, sabe? São coisas que a gente vai descobrindo assim, aí a gente vai perguntando, vai surpreendendo e vai estudando um pouco mais. E difícil de falar. Porque a gente aprende na escola de uma forma eurocentrista muito bizarra, né? Tipo, Portugal é isso. Portugal veio pra cá, tirou você aqui do seu estúdio, reformou o estúdio do jeito que era bom pra eles, e a gente conta essa história, tipo, olha que legal, eles eram amigos do André. E aí, poxa, André, sai aqui um pouquinho pra gente tomar aqui seu estúdio. E aí, tomaram o estúdio do cara, o cara ficou ali na rua, sabe? Não, fica aí na rua, a gente dá uma migalhinha aqui, ó, mas fica aqui perto, não sai daqui não, nosso amiguinho André. A gente não conta assim, sabe? A gente conta, tipo, amigos e tal. Não, gente, uns tinham uma lança pra pescar, os outros tinham carabinas, sabe? Tipo, é isso. não tem como romantizar essa história, mas a gente conta de outra maneira. E por que a gente conta de outra maneira? Eu não sei, tipo, até hoje a gente não sabe isso. Eu também não sei. Cadê o museu falando disso? Cadê isso acontecendo? Isso não é tão passado assim. A gente não tá falando dos Homens da Caverna, sabe? A gente tá falando de uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás. 500 e poucos anos atrás. Aqui do lado. 3 gerações atrás já era ali, gente. 3, 4 gerações, né? Com a expectativa de vida de hoje. Então, assim, cadê a gente falando disso? A gente não tem. E a gente precisa ter. Então, a gente tem que acessar esse lugar de algum jeito. E nós, como educadores que somos, sabe, que estamos, a gente tem que trazer isso sempre à tona, sabe? De buscar. E isso vale, a gente está falando aqui sobre a história do Brasil, mas isso vale para qualquer coisa. Cadê a história do áudio brasileiro? Cadê? Como é que surgiu o áudio brasileiro? Alguém tem isso gravado? Alguém tem isso em algum lugar? A gente sabe o que aconteceu? Quais foram os grandes produtores fonográficos? A gente não tem. Não tem, né? Aí quando a gente estuda história no colégio mesmo, né? Desculpa, professores de história, eu sei que vocês seguem o que o MEC manda, mas assim... Seguem o que nem querem seguir, na verdade. Exatamente, eu sei disso, sabe? Mas aí a gente conta uma história que não é a história do Brasil. Cadê a história do Brasil? Cadê a história dos brasileiros? Sabe? Cadê a gente falando de grandes brasileiros? Cadê a gente falando de Maria Quitéria, por exemplo? Ninguém fala de Maria Quitéria, sabe? Todo mundo vê Mulan, mas ninguém fala de Maria Quitéria. Se você não sabe quem é Maria Quitéria, vai pesquisar. Vai pesquisar.
Foi mal. Acho que a gente partiu por um caminho que não era, mas Mas que eu não seja. consegui não falar porque a gente foi falando sobre coisas que estavam relacionadas a Não, isso. que seja assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aqui é André Alves convida por causa disso. Convida dessa forma por causa disso. Exatamente. A gente tem que trazer vida pra cá. A gente ia falar de áudio, mas a gente falou de vida. É isso, André Alves convida, sabe? Me corrija se eu estiver errado. Você já foi... operador de RF o nome? Coordenador de RF. Coordenador de RF. No Rock in Rio, é isso? No Rock in Rio, nas 2 últimas edições. Conta pra gente como é essa experiência. A gente sabe como é coordenar ou operar algo um pouco menor. Como é que você estar num trabalho onde você tem equipes de equipes, algo muito grande, o mundo inteiro ali, Sim. assistindo, e até aí pode dar ruim. Então, tem 2 edições já que eu faço parte da equipe de coordenadores, né? Somos 5 desde 2019. E primeiro que é uma responsa grande realmente, né? Para quem não sabe, o coordenador de RF é o cara que fica responsável por tudo sem fio no distrito ali do rock, né? Na cidade do rock. Então, os microfones sem fio dos cantores, os in-ears, onde eles ouvem o retorno deles, o microfone sem fio dos repórteres, tudo que é sem fio, teoricamente, precisa passar pela gente. Aí um cara vai me contrata, não, vou estar lá no Rock in Rio, quero que você faça uma matéria comigo, vai lá, leva o seu microfone sem fio, posso? Você pode solicitar pra gente o uso. Aí a gente vai ver se a gente vai autorizar ou não. Uhum. Então depende de muitos fatores, né? Quem é você, no sentido assim de qual é a relevância da sua transmissão pro evento Rock in Rio, que é quem nos contrata. Então, por exemplo, eu sou de um canal de TV grande, pequeno, médio, não importa. A gente vai tentar ao máximo te encaixar para que você possa andar. Mas a gente não consegue encaixar todo mundo. Então, Sim. por exemplo... Fiz essa pergunta leiga para as pessoas entenderem que o RF é como se fosse você tem um shopping, você tem tantas vagas de carros ali. Lotou. Daí você chegar com seu carro lá, não, eu quero entrar aí também. Não dá. É isso, assim. Então a gente coordena os microfones sem fio e os in-ears, que são as coisas principais, né? Então, assim, não dá para um artista entrar no palco Mundo, ou no palco Sunset, ou em qualquer outro palco, e o microfone dele começar a falhar. Isso é inadmissível, né? Então, está sendo transmitido para o mundo, principalmente o Sunset e o Mundo, que são os 2 maiores palcos. Então, a gente fica muito ali, principalmente nele, mas a gente atende todos os palcos. E é uma experiência muito legal, óbvio, porque, assim, você lida com os gringos que trazem toda uma organização que é muito interessante. É um evento gigantesco, é muito divertido, óbvio, mas é muito cansativo, assim. São 2 semanas de evento, né? Mas a gente trabalha quase que um mês antes já, recebendo as demandas das bandas, pra gente já fazer uma prévia do que vai caber, o que não vai. A gente fala com toda a imprensa cadastrada, né? Então, quem tem cadastro para estar lá, a gente vai entendendo as necessidades. A gente fala com as ativações, que são pessoas que pagaram, né? Empresas que pagaram para ter lá a sua tenda, anunciando o seu produto, né? Um espaço ali anunciando. Nem sempre elas têm autorização. Muitas vezes a gente não consegue que elas usem sistemas sem fio, porque elas são muito próximas dos palcos. Sim. E aí o sinal chega. E muita gente ainda não entende isso e não respeita isso, né? No último Rock in Rio a gente teve um vídeo meu que viralizou, que foi a gente impedindo o Podpah de usar o microfone sem fio. Eles estavam do lado do palco Mundo, na noite do Iron Maiden, e aí eles pediram pra... acho que eles tinham pedido para usar o microfone sem fio, a gente negou. Acho que foi isso, a gente negou. E aí um pouco antes do show a gente começou, porque a gente monitora o tempo inteiro. A gente está ali o tempo inteiro monitorando tudo que é sem fio. A gente tem equipamentos hoje que fazem isso. E a gente viu algumas coisas subindo lá perto do palco Mundo. A gente falou, não é possível. Tá tudo fechado lá. A gente estava esperando não era o Iron Maiden ainda, mas a gente já estava preparando para a próxima entrada. Aí a gente foi lá e começou a caçar. A gente tem um analisador que a gente vai, tipo, caça fantasma, assim, sabe? Cadê? Onde é que tá? Aí a gente achou, e eles estavam no meio do programa com 4 microfones sem fio. Caraca, a gente falou, Deus. olha, não pode. E um deles estava numa frequência que ia dar problema. A gente falou, você tem que desligar. O cara falou, mas eu estou no meio do programa. A gente falou, mas a gente avisou que não podia.
E sabendo que não podia, eles fizeram assim mesmo. Então, infelizmente. E aí foi pro ar. Tá no ar lá, no episódio do Podpah, o primeiro episódio deles, eu acho, no Rock in Rio. Eles tirando sem fio e botando um microfone com fio, assim, pra todo mundo no meio do rolê deles, coitados. Mas é isso. E a gente teve que falar, não tem o que fazer. Tem que parar, tem que tirar. Não dá pra gente recalcular ali correndo. Não é uma coisa rápida, né? Tiveram dias no Rock in Rio que a gente teve 400 e poucas frequências no ar. Então, assim, é muita coisa no ar. Se mudar uma coisinha... Não é só um microfone. Um microfone pode ferrar os outros 400, sabe? A pessoa não entende com a reação em cadeia. Né? Exatamente, é uma reação em cadeia. É que a gente falou da vaga do shopping. Se um cara ocupar 2 vagas, as outras todo mundo vai ter que... Exatamente, então é a mesma coisa. E aí é uma experiência muito legal. A equipe de coordenadores é sempre muito, assim... São pessoas que me ensinam muito, sabe? Tipo Lobo, Luquinhas, o Batô. São caras que são muito sábios nesse caminho. Os 3 vivem basicamente disso. Eu sou o único que tô lá, mas tem um pezinho fora também. Por enquanto. Por enquanto. Não, acho que eu não consigo fazer uma coisa só. Mas eles vivem basicamente só disso. E aí é lógico que eles demandam de um saber muito maior do que o meu. Sim. E é muito bom, porque aí eu aprendo muita coisa. Tá colado com eles já vale muito a pena. Já vale muito a pena. Então eu acabo aprendendo muita coisa com eles, né? É lógico que tem os perrengues, a gente dorme muito pouco. Normal. Infelizmente, porque assim, pra quem não sabe, a passagem de som é de manhã, muito cedo. Então, a última banda é a primeira a passar. Então a passagem de som é invertida. Última, penúltima, antepenúltima, primeira. É assim. Então a última banda chega lá pra fazer o loading, pra carregar, 5 da manhã, 5:30 da manhã às vezes. E aí a gente vai ficar lá até a última banda sair. Só que a última banda sai 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, dependendo do show que atrasa, né? Tem os artistas internacionais que atrasam um show, que chega depois, vai tocar tal hora. Então assim, aí você sai 3 pra voltar às 5:30. Caramba. Aí não dá. Mas a gente conseguiu muito espaço já. Tem muita gente que veio antes da gente ganhando esse espaço, né? O Fernando Forte foi um cara que trouxe essa profissão, acho que pro Brasil. Foi um cara que é muito responsável por isso. E hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem, por exemplo, um hotel ali do lado, né? A gente tem um carro que transita lá dentro. Isso facilita muito a nossa vida. Porque eu consegui ter um carro para poder trafegar de um palco para o outro internamente, ali onde ninguém vê, sabe? É muito importante. A gente faz escalas, obviamente, porque senão ninguém vai aguentar. Então a gente faz algumas escalas para ter descanso e tal, mas muitas vezes a gente tem que estar nesses primeiros momentos ali. Diretão sabe? ali, full. É mais importante, às vezes, a passagem de som do que o evento em si. Que é ali que a gente vai coordenar tudo, ali que a gente vai calcular tudo. Depois é só ser o policial chato caçando a galera, caçando fantasmas. Mas é bem isso mesmo. Eu já fiz diversos eventos onde a gente passava 2, 3 dias preparando para o cara falar 15 minutos. Exatamente. É isso. Bem isso. Mas eu gosto. Eu também. Eu sou apaixonado. Eu não aguento mais muito, entendeu? Mas antigamente eu começava a quarta, domingo eu tava em pé sem dormir diretão. Tudo bem. Eu acho que eu tô chegando nessa fase do não aguento mais. Acho que eu tô... Não, tô começando a querer pisar no freio, assim, aos pouquinhos. Não, acho que eu vou dar uma pisada no freio. Eu sempre falo isso, mas não consigo. Mas eu quero cada vez mais pisar no freio. Quando eu te conhecia, sei lá, quantos anos atrás, você já tinha falado isso. Eu falava, né? Aí, tá vendo? Eu sou uma hipocrisia em pessoa. Eu falo isso. Eu passo o som e depois eu grito. Não tem jeito, André. Cara, é claro que tudo isso, toda essa sua trajetória e falando de valores e falando da educação e falando de tudo isso que a gente colocou aqui, não podia deixar de esbarrar no André Breda com curso próprio, com seu próprio curso. Sim. Né? Com tudo isso que você traz, toda essa bagagem que você não dá para ficar só para você, tem que jogar isso pro mundo. Fala um pouco pra gente do Educa Áudio. Então, o Educa Áudio é meu filho agora, né? É um filho novo que veio na pandemia, assim, sabe? Tipo, eu nunca quis ter nada no YouTube, me expor. Quem diria? Exatamente, sabe? Tipo, nunca imaginei. E aí, assim, quando veio a pandemia, que foi um terror, né? A gente sabe que foi tenebrosa, eu fiquei muito mal, assim,
porque 2020 ia ser o ano, assim. Eu falei, caraca, 2020 é o ano. Tinha altos planos. Eu tinha acabado de chegar de Nova York. Eu tento fazer uma viagem internacional por ano. Tipo, eu trabalho de segunda a segunda, mas eu tiro um mês para viajar. Isso é uma regra da minha vida agora. E aí eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei aí, tipo assim, 8 dias depois fechou tudo. E eu cheguei e fui internado. Com o que eu acho que foi Covid, né? Mas na época não tinha, ninguém sabia. Eu tive febre, falta de ar e tal, um monte de coisa. Então, quando veio a Covid, assim, no dia que fechou tudo, eu recebi, sem brincadeira, acho que uns 15 e-mails. Está cancelado o contrato tal, está cancelado não sei o quê. Então, tipo assim, do dia pra noite, eu tava com um saldo negativo no banco gigantesco. E pior do que isso, eu não tinha trabalho. E como você mesmo falou, assim, eu tô falando que eu vou pisar no freio há anos porque eu não consigo. Sabe? O workaholic, eu sou, e não vou mentir. E aí foi isso, assim, de um dia pro outro eu acordava e falava, ué, o que eu vou fazer hoje? Não sabia o que eu ia fazer. Eu acho que nos primeiros dias, assim, por ter o privilégio de ter uma carteira assinada, falei, isso aí vai durar 15 dias. Eu achei também que ia durar 15 dias. Todo mundo falou que era 15 dias. Eu sou inocente, eu confio. Falei, porra, 15 dias? Comprei jogo pro meu PlayStation, comprei biscoito, comprei Coca-Cola. Falei, é hoje, pá, férias. Falei, férias. Eu tive essa ilusão. Quando passou a primeira semana, nada mudava. Aí eu fiquei preocupado. Falei, porra, acho que eu fiz errado em ter comprado tanta coisa. Já tô devendo. O banco já tava negativo. Eu falei, caraca. E aí veio vindo assim, não parou. Então eu fui me atropelando nisso e entrei num processo muito delicado, assim, de não sei se é uma depressão, porque eu não sou profissional para jogar isso, mas quase que uma depressão. Eu ia dormir, tipo, 11 da manhã. Era a hora que eu conseguia dormir porque eu já não tava mais aguentando. Eu dormia até 2, 3 da tarde. Eu dormia, tipo, 4 horas por dia, sabe? E aí, alguns alunos começaram a falar, poxa, faz umas aulas aí pra gente online, a gente nem chamava de live, né? Faz umas aulas aí pra gente, estamos parados em casa. Aí eu resolvi fazer uma. Né? Eu fiz a primeira, avisei com uma antecedência lá, botamos no grupo dos ex-alunos do Senai, só pra eles, assim, fizemos a primeira. Aí eu falei pra Gabi, que na época era minha namorada, agora é minha esposa, falei, gostei, vou fazer mais uma qualquer dia. Aí fui fazer mais uma. Quando eu fui fazer essa, tipo assim, era domingo, 5 da tarde, falei, gente, 7 horas eu vou abrir uma live. Abri a live e ninguém apareceu. Ninguém. Aí abri, fiquei lá, aí tinha aquele zerozinho assim, eu falei, caraca. Eu entendi, eu falei, pô, mas também eu avisei 5 da tarde, que daqui a 2 horas eu ia fazer, ninguém tá, né, à minha disposição. Ledo engano. Aí eu resolvi fazer uma coisa com uma periodicidade. Falei, já que eu gostei, vou fazer. E aí surgiu o canal no YouTube, que antigamente tinha o meu nome e tal. Aí, quando você deve ter passado por isso, quando você começou a entrar no YouTube, vem aquela coisa de que você tem que publicar muitos vídeos e fazer conteúdo. Então veio essa pressão, faz conteúdo, faz conteúdo. E aí eu sofria muito para fazer conteúdo, assim, porque eu levava, às vezes, a madrugada inteira, tipo, de meia-noite até 9 da manhã, para gravar um vídeo de 3 minutos. Eu gravava, eu não gostava, eu regravava. Milhões de coisas, editava. Aí eu fiz 4 ou 5 e parei, vou fazer só live. Aí fui fazendo live, aí falei, cara, isso aqui tá... Aí começou a abrir. Aí abriu o canal. Aí, tipo, não vai ser só canal André Breda. Falei, cara, não vai ser só canal André Breda porque tá só o meu nome, eu não quero, eu quero... Se vai acontecer alguma coisa, a gente cria um nome. Aí a gente criou um nome que era Canal Educação, que um amigo meu deu esse nome e a gente criou isso. E aí ficou Canal Educação durante muito tempo. E aí as pessoas começaram a pedir um curso. Porque eu dava live toda segunda. Que maneiro. A pandemia foi progredindo, foi aos poucos piorando, depois melhorando, depois piorando, aquilo que todo mundo já sabe que aconteceu. E aí as pessoas pediram um curso. Aí eu falei, tá, eu vou fazer, mas vou levar um tempo, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu comecei a formatar um monte de coisa para preparar um curso. E escreve, e faz apostila, e aí negocia com as marcas, eu quero uma mesa, eu quero caixa de som, eu quero isso, papapá. E a gente foi elaborando. Aí nasceu o curso de áudio. Aí quando a gente elaborou, nasceu o curso, a gente botou, as pessoas se inscreveram. Foi, graças a Deus, um sucesso, assim, uma galera já. Que maneiro. A gente hoje acho que... Eu não sei quantos alunos tem hoje, mas certamente já passou de 500 alunos nesses 2 anos de curso. Aí o canal Educação sofreu um baque, que foi a gente tomou uma notificação judicial.
que a gente não ia poder usar o nome Educação. Porque tinha um senhor do interior de São Paulo que tinha uma locadora chamada Educação, que o nome dele é Carlos Eduardo. Então era Carlos Eduardo Som, aí virou Educação. E ele tinha a marca antes da gente. Ele entrou no INPE, registrou a marca já era dele de antes, mas ele não tinha registro. E ele registrou e falou, vocês não podem usar. Aí a gente negociou com eles durante muito tempo, tentamos comprar essa marca, mas não houve interesse da parte dele em vender. E aí depois dessa negociação toda, eu já falei, gente, então chega, vamos mudar o nome. Aí mudamos o nome para Educa Áudio, tudo bem. Registramos o nome, então agora você não pode usar Educa Áudio, o nome é nosso. Tá registrado lá no INPE, é só nosso. E aí eu comecei a levar mais a sério ainda, assim. Eu falei, cara, então o negócio é sério mesmo, então a gente tem uma empresa agora. É isso. A gente pivotou, virou empresa, começamos a ter outros cursos, então não tem só o meu curso agora, tem os cursos do Alexandre Rabasso, a gente lançou no mês passado o curso do Leandro Lobo, de RF. Se tudo der certo, tem mais 3 cursos para sair esse ano. Vamos ver se a gente consegue, mas a ideia são 3 cursos para sair esse ano. E Claro. a gente vai crescendo. Você é interessado, lógico, vai estar aqui na descrição todos esses cursos, todos os links vão estar lá, tá? Olha aí. Não se preocupa, não. Muito bom. E disso nasceu o Educa Áudio, assim. É uma história conturbada de pandemia. Várias coisas nasceram na pandemia, né, cara? E nós, como brasileiros, a gente sabe... Somos muito resilientes, né? Cara, a gente constrói de novo, constrói diferente. Tudo para dar ruim, a gente faz dar certo, a gente vai funcionar, né? E hoje, 3 anos depois, assim, né, do começo da pandemia, é muito louco o que a gente viveu, né, cara? É muito doido, Muito, assim. muito. Eu olho pra trás e falo, caraca, que doideira, assim. Tipo, dá um arrepio aqui, é muito doido isso. O que a gente viveu foi loucura. Eu, como ex-aluno seu, eu vejo o Educa Áudio, eu já via. Quando eu te conheci, a forma de você ensinar, a forma como, conhecimento que você tem, isso já coçava em mim, sabe? Tipo assim, pô, como é que esse cara não tem, sabe? Muita gente Eu falava conheci outros, outra galera de audiovisual também que tinha aí, não sabe, não tem, sei lá, não tô rasgando Sim. cedo, não tem 10% que você tem. Sério, e tem lá, sabe, tá fazendo. Enfim, eu ficava com essa angústia. A pandemia não foi bom para ninguém, mas que bom que isso surgiu na tua vida. Que bom mesmo. Assim, para ser bem sincero, a pandemia, ela, lógico que, como você falou, não foi boa para ninguém, né? Mas eu não posso reclamar, porque assim, meus familiares próximos estão todos vivos, né? Alguns tiveram problemas de Covid, mas todos sobreviveram. Perdi amigos próximos, óbvio. Fiquei com uma dívida imensa no banco, que graças a Deus eu já quitei, sabe? Tipo, mas fiquei alguns meses com essa dívida alta lá no banco. Mas tô aqui, sabe? Tipo, passou, eu sobrevivi, eu tô aqui, nasceu o Educa Áudio. Então, assim, é lógico que não dá para agradecer a pandemia. Não tem como. Eu não consigo fazer isso, sabe? Tipo, não dá para sair isso da boca. Mas, assim, eu não posso dizer que a pandemia... Quando eu falo assim, a pandemia foi ruim para mim, não foi nada, sabe? Eu conheço gente que perdeu tudo na pandemia. Então, assim, por mais louco que seja o que a gente viveu, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque, independente de qual seja o seu Deus, né? O Deus que você seguir, eu sou até ateu, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, apesar de ser ateu. É muito bom isso. Ateu, graças a Deus. Mas eu tenho que agradecer muito essa energia cósmica que eu acredito de que passou, sabe? E isso nasceu no meio da pandemia. Assim como nasceram várias crianças lindas no meio da pandemia, assim como algumas coisas surgiram na pandemia, né? Tipo, quem diria? Mas muita gente já tinha me dito isso que você falou, assim. Muita gente fala, você tem que ter um canal. O cara que mais perturbou pra fazer o canal é um ex-aluno que é o Rapper Fiel. Aí. Ele fazia as artes, tá? As primeiras artes do canal, ele que fazia. Muito bom. Ele cobrava, ele falava, Breda, qual é o tema de amanhã? Eu falava, não, filho, amanhã não, vai fazer live, bora. Já avisei todo mundo, vai fazer live, qual é o tema de amanhã? Eu tinha que inventar um tema, assim, de um dia pro outro, sabe? Então ele perturbava muito pra fazer. Maneiro. Né? Mas quem diria? Isso é só reflexo de quem é você, cara. Assim, eu estudo mais hoje por causa de você. Pô, entendeu? obrigado. Então, assim, eu enxergo, eu sou eternamente grato a algumas pessoas, você é uma delas. E sou teu fã, sempre te falo isso,
falo mesmo e tô nem aí. Sou teu fã mesmo e fico muito feliz a cada curso lançado, toda vez que eu vejo lá. Às vezes eu não entro pra assistir porque não tem como, mas Eu vejo que você sempre comenta. tá pintando Obrigado. lá, ele tá botando mais um vídeo. Pô, que bom que ele tá botando mais um vídeo, saca? E que sejam milhares de alunos. A 500 é só o primeiro passo. Que seja mais. Pô, muito obrigado. mais. Eu vejo que você sempre comenta, obrigado. Porque a gente tá fazendo uma coisa aqui pro YouTube, né? E é tão importante você que tá assistindo aí, pô, só comentar aqui, comenta o que você achou desse papo, sabe? Dá um like aí, se inscreve, sabe? Pô, tipo, o André tem maior trabalho aqui de produzir isso, de convidar as pessoas, né? Tipo, tem uma equipe aqui por trás dele. E é só um comentário, ninguém tá pedindo um pix, sabe? É um comentário, você vai digitar ali, gostei, não gostei, falaram besteira, muito legal, sei lá, comenta aí o que você achou, sabe? Isso. Engaja, a gente tem que lutar contra a plataforma social. É verdade. Né? Essas redes sociais, elas lutam contra a gente. Assim. Verdade. Se não criar um tema polêmico, não engaja. E, porra, não. Então ajuda a gente aí, ó. Comenta aqui no vídeo do cara. Às vezes falar de educação não é tão interessante, né? Não, é. A gente falou de história do Brasil, já era, André, desculpa. Você não vai ter visualização aqui, tá? No máximo a gente vai ser cancelado. Ah lá, os mimizentos ali falando falar de mimimi. No máximo. Vamos caminhando já pro final, né? Acho que a gente esgotou. Fala mais uma vez. Quais são as redes sociais? Onde é que a gente acha? O que tem de novidade? Fala Beleza. tudo. Vamos lá. Para achar a gente, é só procurar Educa Áudio. A gente tá no Instagram como Educa Áudio, no Telegram, no YouTube, no Facebook. Tem o site educaaudio.com.br. Lá tem alguns materiais para download. Quem quiser estudar mais sobre áudio, tem PDFs que eu produzi. Estão lá de graça, é só baixar. Toda segunda-feira, às 8 horas, tem live no canal, onde a gente faz temas diferentes. Tem o grupo do Telegram, onde é uma comunidade, a galera pode entrar, perguntar, responder. É um lugar seguro onde a gente só fala de áudio, não tem política, não tem religião, não tem bom dia. Não tem aquela mensagem que eu recebi, eu tive que passar. Não. Não sei se é verdade. Não tem isso. É só sobre áudio. A gente tem moderadores lá, é só sobre áudio. Postou uma coisa que não é de áudio, a gente tira, postou 3 vezes e está fora da comunidade. Muito de bom. graça, tá? Tem os nossos cursos, óbvio, mas eu sempre digo assim, as lives já são um curso. É porque o curso tem um diferencial, que a gente tem os equipamentos, tem uma trilha ali educacional, foi acompanhado por uma pedagoga, né? Nossos cursos têm esse diferencial, tem uma pedagoga acompanhando, tem os encontros, tem os diferenciais do curso, senão não faz sentido o teu curso. Mas tá apertado aí de grana, fica tranquilo. Tem live toda segunda, de graça, dá pra você estudar por ali. Começou a estudar pela live, começou a trabalhar, ganhou seu dinheirinho, vem pro curso. Ah, não, tô com grana sobrando? Já vem pro curso agora, já entra. Né? Mas a gente não pode privar a educação para ninguém. E é isso, procurem educaaudio.com.br que vocês vão achar aí um monte de coisa sobre a gente. E já que é a minha fala final, eu queria agradecer aqui pelo convite, André. Eu acho que isso que eu falei do canal, o meu canal começou de um pequeno movimento. E você já é... vou até contar uma coisa. Você já é famoso porque você foi fazendo vários vídeos de temas diferentes. Isso é muito maneiro, né? Então, cada pequeno movimento que a gente faz, acho que cria uma coisa nova, né? Esse cara que tem a marca Educação agora, né, que é o Carlos Eduardo, ele, quando a gente foi conversar e negociar lá, eu conversei diretamente com ele, ele falou, não, eu vi que você é amigo do André Alves e tal, e do Alexandre Rabassa, não sei o quê. Tá brincando. Ele te segue, ele gosta dos seus vídeos. Ele vê todos os vídeos da UI24, que são um sucesso, né? Bicho. Ele falou, eu tenho essa mensagem lá, tá? Ele falou, não, eu vi que você é amigo do André Alves, do Alexandre Rabassa, não me entenda mal, não sei o quê, enfim. Tudo certo também, a marca era dele antes, tá tudo certo. Mas aí ele falou de você, lembrei disso agora. Então assim, olha onde, às vezes a gente não sabe onde a gente tá chegando, né? É verdade. Então acho que o importante é isso, a gente criar um movimento, mesmo que pequeno, mesmo que curto, mesmo que a gente precisa lembrar que não é uma questão de quantidade, né? Muita gente me para às vezes, tipo, lá no semanal, a galera me parava e falava assim, você tem que ser mais marqueteiro, tem que criar umas frases de impacto, tem que falar que vai responder isso, Eu falava, gente, mas eu não tô atrás do like, eu tô atrás de espalhar o conhecimento. Você tá aprendendo, falava isso pra galera, você tá aprendendo com o que eu tô ensinando? Tô, então tá tudo bem. Se você acha que preciso que mais gente veja, pega o link e manda pra alguém. É isso. Me ajuda, É isso. né? E eu acho que você tem esse viés que é muito legal, então assim,
esse seu movimento de criar, né, o André Convida, é muito interessante, é muito legal. Eu viro e mexe assisto também, porque eu acho que tem histórias incríveis aqui. E você traz pessoas tão plurais assim, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu tava vindo pra cá, não é quando você me chamou, quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, cara, tenho que focar no tema, porque eu sou campeão de fugir do tema. Vocês viram aí que eu fugi várias vezes, fui pra outras coisas e voltei. Mas acho que tudo bem, porque... O bom é que aqui pode. Exatamente, aqui pode. Eu ia falar isso. Eu já vi outros episódios que outras pessoas fizeram isso. Falei, então eu tô seguro lá vai dar certo. Então, parabéns, assim, por fazer esse movimento, né? A gente começa uma engrenagem dando a primeira girada, e aí ela continua girando até ela girar sozinha. E você já deu a primeira girada, acho que isso é o mais importante. A gente dá o primeiro start ali. Você deu, então, parabéns aí pelo trabalho, não só para você, mas para toda a sua equipe aí. Parabéns, galera. Obrigado. Um abração aí para o Fábio, para a Ana, que não puderam estar aqui hoje. A Ana está doente, o Fábio está sem o equipamento, que eles entram aqui, né, como testemunha ocular. Então, celular aqui olhando para vocês e falando com eles. Hoje não deu, mas eles vão assistir esse bruto, né? Lógico. Até para poder escrever mais lá sobre você. E é isso, gente. Muito obrigado por essa honra. E até o próximo André Alves Convida. Valeu, gente. Tchau, tchau. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves.